A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos navegando, iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD em 2023. E nesta classe, a classe dos jovens, nós vamos trabalhar um texto escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves. E eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E eu espero muito que Deus possa edificar você através dessas ministrações. Nesse trimestre nós vamos trabalhar um diferencial. Vamos trabalhar 14 aulas aqui com vocês. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Vou ter o prazer em te receber por aqui com muita alegria para a glória de Deus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, para a tua edificação em Cristo Jesus. Se você é professor também da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para organizar as tuas aulas, teu material, eu tenho tudo isso preparado para você na nossa assinatura no Facilita EBD. Lá você vai encontrar o esboço da aula que eu preparo com os versículos e argumentos a mais, os slides onde você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa proposta está aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo também. Fica à vontade para poder analisar e que Deus abençoe você. Vamos então para a aula de hoje. Vamos para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero que o Senhor confirme a palavra também no teu coração, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada com vocês. Estamos iniciando o quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar sobre o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Texto escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar sobre fé, o ponto de partida para uma vida com Deus. Nas leituras bíblicas ou bases bíblicas, você precisa observar muito bem a proposta da lição nesse trimestre. É importante você apresentar em sala de aula o texto principal que se localiza hoje em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lê esse texto junto com os teus alunos. Apresente também o resumo da lição. É importante você realizar essa leitura do resumo da lição. Essa lição vai cair no dia 1º de outubro de 2023 e a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no texto de Hebreus, capítulo 11, versículos agora 3 ao 6. Você pode ler esses textos compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, de segunda a sexta-feira eu estou aqui com vocês postando aula no nosso canal no YouTube, às 18 horas no Janderson Nascimento. Toda terça-feira o encontro marcado da classe dos jovens às 18 horas. Terça-feira tem um especial. A partir das 6 da manhã no Spotify, já tem aula liberada para vocês. E na Rádio Brasil FM 107.7, você pode estar nos ouvindo também no programa Voz da Assembleia de Deus a partir das 17 horas. Então, toda terça-feira eu espero você por aqui para a gente poder estudar junto a Palavra de Deus em nome de Jesus. O objetivo desse quarto trimestre na classe dos jovens é apontar um estudo sobre a fé. Ou seja, nós vamos analisar a partir da nossa declaração, aquilo que nós defendemos, cremos, ensinamos, professamos, à luz das Escrituras. Além do que, nós vamos observar especialmente uma frente teológica a partir da defesa daquilo que nós cremos e entendemos. Luiz Berkoff, ele faz questão de apontar que a fé, ela não é uma mera opinião ou apenas um sentimento que você tem, mas na realidade é uma convicção clara, plena, que a palavra de Deus ela é a verdade.
Ou seja, a fé que nós entendemos, cremos e professamos, ela é fundamentada nas Escrituras. Além do que, como cristãos, nós aprendemos a partir dessa perspectiva, lendo o texto de John Stott, que ele destaca especialmente que no início do século XXI nós enfrentamos um conjunto de desafios. Um conjunto de desafios que nós não enfrentávamos há anos atrás. E esses desafios estão presentes e tentam combater a nossa fé. Daí a necessidade de pararmos para pensar sobre a nossa fé como cristãos na pós-modernidade, defendendo então o Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras e entendendo nessa perspectiva que nós estamos especialmente defendendo a nossa fé em Cristo Jesus. O inimigo das nossas almas nesses últimos dias tem tomado posse especialmente de diversas linhas de pensamento, utilizando especialmente linhas de pensamento religiosas para poder distorcer a fé. Já o cristianismo, que nós fazemos parte, puxa a singularidade da fé para a pessoa de Jesus, ou seja, o centro da nossa fé é Cristo. E é por isso que o inimigo se levanta contra a igreja, contra a linha de pensamento que nós defendemos, contra aquilo que nós professamos, mediante a fé na salvação em Jesus. Nós somos exclusivistas em Cristo. Além do que, nós entendemos pela nossa teologia que o objetivo da fé é crer. Crer especialmente em Jesus, não somente nos exemplos religiosos do cristianismo, mas no exemplo da pessoa de Jesus que nos leva adiante para crermos em Cristo. Destacamos também que a fé ela não é apenas um instrumento da salvação, mas a fé, em outras palavras, é aquilo que traz a salvação aos homens e quando esses homens reconhecem especialmente essa salvação e se arrependem, por meio dela podem então obter a salvação em Cristo Jesus. E isso é fundamental para a nossa crença. E a nossa fundamentação bíblica descreve que a salvação vem por intermédio da fé. Entendemos como pentecostais também, e é importante nós observarmos essa teologia da fé, que a fé ela é o reconhecimento por parte da alma daquilo que Cristo é. E é claro que ela se entrega aos cuidados dele. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós reconhecemos quem ele é, nos entregamos a ele por intermédio do arrependimento. A fé ela se dá por intermédio do arrependimento. Esse arrependimento então nos ajuda agora a se converter em Cristo Jesus e agora nós entendemos então todo esse processo da obra da salvação. Portanto, está escrito na palavra, Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Ainda, para Alistair McGrath, ele destaca de forma muito clara que as Escrituras nos chamam a atenção que o cristão deve amar a Cristo de todo o coração. O cristão deve amar o Senhor com a sua alma, mas o cristão também deve amar o Senhor com o seu entendimento pela fé. A fé não é cega, mas ela é entendível. Ela traz esse entendimento da renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Você pode ler Mateus capítulo 22, versículo 37 também. O apóstolo Paulo fala de forma muito clara a respeito da renovação da mente. Você pode ler Romanos capítulo 12, versículo 2. E essa renovação da mente se dá por intermédio da fé. As Escrituras também apontam de forma muito específica que o cristão precisa refletir sobre a fé. E essa fé traz então uma base, uma teologia para a gente entender nesse trimestre como crer em Cristo, como estar firmes em Jesus. Portanto, é necessário nesse trimestre aprofundarmos a respeito da fé cristã, daquilo que nós defendemos, daquilo que nós cremos, descobrimos então as riquezas da fé, vamos aprender muito a respeito da verdadeira fé genuína em Cristo Jesus. Vamos lidar com algumas perguntas que surgem hoje em dia, especialmente na pós-modernidade. Vamos entender nesse trimestre a respeito da dificuldade em relação à fé, que muitas pessoas não entendem o que é realmente ter a fé em Jesus. E agora nós vamos aprender a respeito
dessa fé como ponto de partida para fundamentar o nosso coração e o nosso relacionamento em Deus. E eu espero muito que o Senhor confirme a palavra ao teu coração durante esse trimestre. E é claro, para a gente começar bem a nossa aula, começar esse trimestre, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. Antes de entrar no primeiro ponto, se você pode, escreve aí de onde você está me assistindo, coloca nos comentários o que você está achando também desse trimestre, que o Espírito de Deus confirme a palavra no teu coração e que Deus abençoe você. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a fé salvífica. Vamos entender esse significado, vamos interpretar com você, vamos estudar na palavra e eu espero que o Senhor te use em nome de Jesus. No primeiro ponto da lição, nós vamos abordar com vocês a respeito do significado, do entendimento da fé salvífica, como proposta então do autor da lição, o pastor Eduardo Leandro Alves. Também é fundamental observarmos sobre os subtópicos que vamos desenvolver em sala de aula para que você não possa se perder na tua ministração, tá? Observe, dica básica, você pode então citar o tema do primeiro ponto, apresentar os subtópicos e desenvolver esses subtópicos ponto a ponto com os teus alunos. Para você quebrar o gelo já no primeiro ponto, leia uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero dar como base para você, como dica, está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Avance então para o primeiro subtópico que trata sobre a fé. Vamos definir o que é fé. Vamos entender isso teologicamente falando e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa em Jesus. Para o pastor Eduardo Leandro Alves, o Novo Testamento fala constantemente a respeito da fé salvífica em Cristo. É claro que nós vamos abordar aqui uma lição com vocês a respeito da fé do Antigo Testamento. Mas é importante nós observarmos de forma muito especial como se dá essa fé salvífica em Cristo a partir da interpretação do Novo Testamento. Nós observamos especialmente esse chamado da salvação mediante a fé. Inclusive, nós pregamos isso em nossas denominações, especialmente na Assembleia de Deus. A fé é o tema central também da Reforma Protestante. Se você observar, a igreja depois da Reforma, ela trabalha especialmente a respeito dessa fé bíblica. E ela se destaca em 3 aspectos que nós vamos estar apresentando para vocês. O primeiro deles é o aspecto que implica em um conhecimento intelectual, ou seja, a fé implica em um conhecimento intelectual. E nesse conhecimento intelectual não é apenas crer para a informação, ou seja, é entender a respeito do conhecimento, do conteúdo ao qual a fé que nós professamos defende. É necessário conhecer o conteúdo da nossa fé. Isso fala aqui da nossa interpretação correta, hermenêutica, a respeito do entendimento da fé que nós cremos e professamos. Então, é fundamental você observar isso. Em segundo lugar, é o aspecto que nós precisamos observar, que fala sobre a concordância acerca da veracidade da informação. A fé, ela entra em concordância com a veracidade da informação. Ela apresenta para a gente o conteúdo correto, ela trabalha especialmente nesse conteúdo correto, orientando você a conhecer a Deus a partir da fé. Então, ela fundamenta-se na verdade. Em terceiro lugar, como terceiro aspecto da fé, nós também precisamos observar, é o aspecto da confiança pessoal daqueles que possuem a verdadeira fé. Observe, ela vem para um conteúdo, ela é estabelecida a partir de um conteúdo, ela é fundamentada na verdade, mas ela também é uma fé pessoal, é uma confiança pessoal daqueles que acreditam em Cristo. Ou seja, nós entendemos de forma intelectual que os céus e o inferno também existem. Nós entendemos de forma intelectual que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é Senhor de todas as coisas. Nós entendemos de forma intelectual que através da fé, nós agora somos resgatados da escravidão do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. E é claro que essa fé agora em Cristo Jesus nos confia
essa confiança da aceitação em Cristo. Mediante a fé, agora, nós somos nova criatura. Já que nós observamos isso no Novo Testamento, eu gosto de pincelar com você, biblicamente falando. O Antigo Testamento também destaca que o termo fé, ele é apresentado apenas 2 vezes. Vamos citar para você. A primeira delas está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20. Você vai encontrar a fé lá. Tá? A segunda vez é citada também em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A palavra fé traz essa ideia, então, no Antigo Testamento de confiança, de crer, de esperar. Então, no Antigo Testamento, você já aprende a respeito da fé na prática bíblica aqui. Também se entende de forma muito especial a partir da ótica do Novo Testamento. Já no Novo Testamento, essa expansão ela é bem maior. Nós vamos conhecer a fé a partir do termo grego phys, que traz essa ideia de forma muito específica sobre a fé em Cristo Jesus. E aparece praticamente 300 vezes no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver essa fundamentação da fidelidade em Cristo Jesus. Então, entendendo essa perspectiva, nós precisamos também abordar alguns aspectos com você. E que aspectos são esses? Aspectos que fundamentam a nossa fé salvadora. A fé é a base da redenção. Você vai ver isso sendo apresentado a partir da justificação em Jesus. Observe o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Também você pode observar capítulo 5, versículo 1 e todo o capítulo 3 de Romanos. Você vai perceber dentro das Escrituras que a fé ela traz então essa fundamentação em Cristo. O justo viverá pela fé. Paulo descreveu isso. Você pode ler também Efésios capítulo 2, versículo 8, que destaca que a fé ela nos leva agora através da salvação mediante a graça de Deus. Segundo, você pode observar também outra passagem bíblica que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós compreendemos agora as obras de Deus, pois temos agora o conhecimento do seu propósito. Isso é específico na Bíblia. É somente pela fé que nós conhecemos os propósitos de Deus. Também, sem uma fé genuína em Cristo Jesus, nós não podemos agradar a Deus, porque é pela fé que nós cremos que Deus existe. Você pode ler Hebreus capítulo 11, versículo 6 também. Pela fé, nós podemos então agir através da vontade de Deus. Pela fé, nós obedecemos à vontade de Deus. A fé genuína implica independência e obediência à vontade de Deus. Olha o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao 29, a galeria dos heróis da fé. Você vai encontrar muita obediência ao Senhor através da fé. Também, a fé significa, especialmente, adotar em seu coração essa confiança e rejeitar o pecado. E essa fé agora nos ajuda a reconhecer os recursos de Deus, a obra de Deus, a soberania de Deus e o amor de Deus. Leia o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que você vai entender isso pela palavra. Também é interessante nós pensarmos que a fé tira o homem de si mesmo, ou seja, do centro de si mesmo, do egoísmo pessoal, e coloca o homem agora em Cristo. Cristo é o fundamento da fé, pois aquele que tem fé em Cristo é de Cristo e Cristo permanece nele. Olha o texto de João, capítulo 15, versículo 4. Nesse trimestre, nós vamos observar muito a respeito da fé. E já avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a confiança no testemunho que Deus dá. Se eu estou te ajudando e se você pode, deixa o likezinho aí e se inscreve no canal para a glória de Deus. Segundo o pastor Eduardo Leandro Alves, ele que é o comentarista desse trimestre, ele destaca de forma muito especial que para a salvação pela graça é necessário a fé, e a fé que é dom de Deus. Você pode observar o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, para te dar fundamentação também.
Para o pastor Antônio Gilberto, e vale a pena a gente citar aqui o pastor Antônio Gilberto, a fé salvífica, ela tem a ver com a pessoa pecadora em relação a Deus. Essa pessoa agora tem um relacionamento com Deus a partir do arrependimento. Você pode ler o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, também Atos 16, 31, que vai dar fundamento para a gente entender um pouco a respeito dessa fé salvadora. Além do que, de acordo com Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, está escrito que se com tua boca confessares, olha só, isso aqui faz parte da fundamentação da salvação pela graça mediante a fé. Confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres em Deus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso faz parte da fundamentação da fé, a partir da obra da salvação, como nós cremos. E aqui nós entendemos que a fé é reconhecer esse testemunho da obra de Cristo, do ministério de Cristo, da cruz de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Jesus. Glória a Deus, mediante a fé, reconhecendo os seus pecados e entendendo de forma muito especial que você precisa de Deus. A confiança do testemunho que Deus dá pela fé é apresentada a partir do aspecto da salvação, já que a gente está estudando com vocês sobre esse aspecto nesse trimestre. E é interessante que a redenção ela não vem por parte humana, mas vem pela parte de Deus. É graça de Deus. É manifestação de Deus, tá? É soberania de Deus. E agora nós somos resgatados do nosso próprio pecado. Você pode ler lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que vai te dar a fundamentação para isso. Ainda, a salvação é libertação do cativeiro espiritual. Romanos 8:2, a salvação é a saída da pessoa pecadora do pecado, da escravidão de Satanás, mediante a fé para ter uma nova vida com Deus. Olha a fé salvadora aí. Olha o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, com os teus alunos, e deixe Deus te usar pela fé na escola bíblica dominical da tua igreja. Ainda, a fé ela se relaciona com Deus, o arrependimento com o pecado. O arrependimento é a doutrina básica quanto à salvação, já que a gente está olhando para isso de forma teológica. Tem fundamentação bíblica para você. Está então em Mateus capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17, Lucas 13, 3, Marcos capítulo 6, versículo 16 também. Lembre-se que o próprio Jesus ordenou que em nome dele fosse pregado o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47 descreve isso. Então, isso faz parte, então, do nosso papel como ministros, servos e servas do Senhor, pregando, então, a respeito da genuína fé em Jesus. O verdadeiro arrependimento, biblicamente falando, ele produz, anote aí, primeiro, a convicção do pecado. A pessoa entende que é pecadora. Produz também a contrição no coração. A pessoa se arrepende de forma poderosa. Produz também a confissão. O verdadeiro arrependimento pela fé tem confissão de pecado, tem abandono do pecado também. Tem um abandono do pecado como característica também. E nós entendemos a respeito da conversão agora em Cristo. Há um abandono genuíno. Existem muitas pessoas que querem estar na igreja, mas não passam pelo processo do arrependimento. Não têm convicção a respeito do seu pecado, não tem contrição no seu coração, não tem convicção a respeito da fé em Jesus, não há abandono do pecado e não há conversão. É necessário pregarmos a respeito da verdadeira conversão por Cristo Jesus. Essas 5 atitudes demonstram, então, o nosso papel como servos e servas do Senhor em falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Esse arrependimento verdadeiro vem por intermédio da fé. Observe a passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vale muito a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. A salvação não vem por parte humana para que o homem não se glorie, mas vem por parte da graça de Deus, é obra de Deus. Isso está em Atos, capítulo 5, 31, Atos 11, 18, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Então, a confiança do testemunho que Deus dá
Traz então, especialmente, essa exposição da palavra, e por essa exposição da palavra, nós agora cremos mediante a fé. Você pode ler Atos capítulo 2, versículo 37, 38 e 41. E aqui nós entendemos que um arrependimento profundo, mediante a fé, insere a pessoa pecadora em Cristo Jesus e pela fé agora ela passa a ter uma nova vida. Isso é fé para a salvação. E a gente vai entender isso de forma muito clara. Durante esse trimestre nós vamos entender a respeito da fé para a salvação que eu estou definindo com vocês. Vamos entender a fé como um dom de Deus. Vamos entender a fé como fruto do Espírito. Tem muita coisa boa para a gente estudar juntos. Vamos então para o terceiro subtópico, que trata agora, nesse primeiro ponto, sobre crer mesmo não vendo. Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, nesse terceiro subtópico, o fundamento da fé está especialmente na palavra de Deus. Então, a Escritura, ela é o fundamento da fé. E também entendemos pela palavra que a fé cristã está na palavra de Deus. Para nós pentecostais, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Diferente de outras linhas de pensamento que diz que a Bíblia contém. Nós que somos pentecostais de linha clássica, entendemos pela palavra que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada, infalível, ela é relevante para a maturidade da fé cristã. Por que estamos dizendo isso como pentecostais de linha clássica? Conforme Leonildo Silveira Campos, no Brasil, existem diversas ondas do movimento pentecostal. A primeira onda é conhecida como linha clássica, que se inicia em 1910 e vai até 1940 e se estende pelo Brasil. Inclusive, a Assembleia de Deus ela faz parte dessa linha. E hoje a Assembleia de Deus já possui aí 112 anos para a glória e honra do Senhor Jesus. Qual é a fundamentação da Assembleia de Deus já nesse princípio de linha clássica na hermenêutica pentecostal? Nós defendemos a teologia do padrão quádruplo. Essa teologia é fundamentada em 4 pilares. E esses pilares são fundamentados pela fé em Jesus. Ou seja, nós cremos que Jesus salva, nós cremos que Jesus cura física e emocional. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós cremos que Jesus em breve virá. Isso fala também da nossa escatologia, a nossa escatologia que ela é pré-tribulacionista e pré-milenista também. Ao analisar especialmente esses argumentos, nós entendemos que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. E entendemos de forma muito especial, a partir do fundamento do pastor Douglas Batista, que o nosso pressuposto teológico doutrinário é as Escrituras, a palavra de Deus escrita, e nela nós entendemos a respeito da inspiração verbalmente do Espírito Santo através da vida dos autores que escreveram orientados e supervisionados pela presença gloriosa de Deus. E nós acreditamos nisso mediante a fé. Esse é o nosso fundamento também. Nós acreditamos também que a inspiração da Bíblia ela é plena. Além do que, nós entendemos que todos os livros da Bíblia Sagrada têm total autoridade, completa, mediante a fé. Nós entendemos e concordamos a partir do ensino da declaração de fé das Assembleias de Deus que a Bíblia ela possui a inspiração divina, verbal, plenária, ela é a única regra de fé infalível para a vida e o caráter do cristão. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o fundamento da nossa fé. Isso aqui nós defendemos como pentecostais. Conforme Gutierrez Cerqueira e o Kenner Terra, em seu texto Autoridade Bíblica e a Experiência do Espírito, eles fundamentam, então, de forma muito clara, reafirmando que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. O texto sagrado, pela fé, é a voz do Espírito, mas também são ferramentas espirituais para a nossa edificação. E nós precisamos também de ferramentas hermenêuticas para a interpretação do texto. Essas ferramentas hermenêuticas, então, nos ajudam a entender especialmente o que a palavra de Deus diz mediante a fé para a nossa edificação.
Também, o que diferencia a Bíblia dos demais textos do mundo é que, através da fé, nós cremos na sua inspiração divina. Isso está registrado em Jó 32, versículo 8. Você pode ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, 2 de Pedro também, capítulo 1, versículo 21. E é devido a essa inspiração que nós cremos que a Bíblia ela é chamada de Palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 dá fundamento muito especial e você pode ler esse texto junto com os teus alunos também em sala de aula. A própria Bíblia reivindica para si essa inspiração. Você pode observar isso sendo apresentado dentro do texto sagrado. Se você observar os 66 livros, você vai perceber que a Bíblia reivindica essa inspiração divina para si cerca de 3.800 vezes dentro das páginas sagradas. Também você pode perceber pela palavra mediante a fé que foi o Espírito de Deus que falou pelos escritores. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14, também capítulo 24, versículo 20, Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, vai confirmar isso também. Deus mesmo dá testemunho da sua palavra, Salmo 78, 1, Isaías 51, 15, também Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 12, também vai fundamentar isso. Os escritores, por sua vez, mencionam a inspiração divina mediante a fé. Observe o texto de 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, Neemias, capítulo 9, versículo 30, Mateus 2, 15, Atos, capítulo 1, versículo 16, também capítulo 3, versículo 21, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, também capítulo 14, versículo 37, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus que nós defendemos destaca que os livros da Bíblia foram inspirados e nós cremos nisso mediante a fé, e daqui a nossa fundamentação para a base da nossa fé. É aquilo que eu estou dizendo para você. Nós cremos de forma racional pela Bíblia, mediante a fé, para a glória de Cristo. Avançando, vamos então para o segundo ponto da lição. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, por gentileza, compartilhe esse vídeo aí nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Deixa Deus te usar, nos ajude a alcançar mais vidas para a glória de Cristo. O segundo ponto trata sobre a fé e a vida. Que Deus fale com você através desse ponto para a glória de Cristo. No segundo ponto da lição, a nossa abordagem bíblica trata agora sobre o aspecto da fé para a vida, de forma muito mais prática para o teu entendimento em Jesus, para que você possa então ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. Observe que você vai trabalhar alguns subtópicos em sala de aula e apresente uma passagem bíblica antes de entrar no primeiro subtópico. A passagem bíblica que eu selecionei e guardei para você está então em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lê esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical, em nome de Jesus. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre fé e milagres. Como isso se relaciona? Como isso acontece? Como nós podemos trabalhar isso também para a glória de Deus? Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, ele destaca que o Evangelho de João, no Novo Testamento, tomando como exemplo só o Evangelho de João, evidencia aí milagres a respeito da pessoa de Jesus mediante a fé. E esses milagres são citados, então, lá em João, capítulo 20, versículo 31. Então é fundamental nós crermos na existência dos milagres também em todas as páginas sagradas. Também entendemos que essa fé ela está interrelacionada, interligada aqui com os milagres em Cristo Jesus. O milagre ele é realizado pela fé. Nós entendemos isso conforme a palavra de Deus. Também entendemos que essa fé é a ação de Deus, então, agindo no mundo de forma sobrenatural, de forma concreta, tocando na vida das pessoas. O milagre pode ser realizado de forma física, de forma emocional, através de um livramento também. Deus nos guarda e isso acontece mediante a fé. Entendemos também que essa perspectiva da fé para o milagre, ela nos leva agora a outro patamar em Cristo Jesus.
Wayne Grudem chega a destacar alguns termos no Novo Testamento, dentro das Escrituras, sobre a palavra milagre. Tome como nota para você utilizar isso mediante a fé em Jesus. A primeira palavra que você pode observar que emprega milagres no Novo Testamento é conhecida como sinal. O sinal é apresentado como algo que indica a respeito da ação poderosa de Deus na história, na vida de alguém, na vida da pessoa cristã que serve a Deus. É um sinal que Deus faz, é um livramento que Deus age. Isso também é conhecido como milagre pelas Escrituras. Segundo, você também pode perceber que a Bíblia também chama milagres de prodígio. E o prodígio aponta de forma muito clara, especialmente pelo poder de Deus, pela ação de Deus. E o prodígio, quando se refere a milagres, especialmente dentro da Bíblia, destaca que ele causa um susto, um assombro, pelo tamanho da evidência da glória de Deus na vida de alguém. É algo assim tão inacreditável que você fica assustado, assustado nessa perspectiva de entender, especialmente que o poder de Deus se manifestou de forma poderosa no seu coração mediante a fé. E terceiro, a Bíblia também chama milagre de milagre. E o milagre, então, é essa ação do poder divino através da vida de alguém. O milagre também é realizado na obra, no aspecto da salvação. Então, quando nós observamos os milagres no Novo Testamento, eles estão interligados com a fé. Especialmente dentro da Bíblia, aquele que aceitou a Cristo reconhece o primeiro milagre, que é o novo nascimento. João capítulo 3, versículos 2 a seguir até o 6, você vai perceber isso. E esses milagres, então, dão confirmação da mensagem de Jesus na vida de alguém. Você pode ler Hebreus capítulo 2, versículo 4, que vai te dar fundamento também para isso. Espero estar edificando você que está me ouvindo pela Rádio Brasil também. Que Deus abençoe você na Rádio Brasil, no Spotify, que Deus te edifique em Cristo Jesus. Vamos agora para o segundo subtópico que trata, nesse segundo ponto, sobre andar com fé. Como é que nós podemos andar com fé? Segundo o pastor Eduardo Leandro Alves, a pessoa cristã que experimentou então o milagre do novo nascimento e agora tem a oportunidade de viver uma nova vida com Jesus, você que está me ouvindo, me assistindo, que aceitou a Cristo como Salvador, tem a oportunidade então de viver esse milagre e agora você anda pela fé em busca da maturidade cristã. Isso faz parte então do nosso caminhar em Cristo. E na busca por essa maturidade cristã, você passa a ser guiado pelo Espírito. Você passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é andar através da fé. Na linguagem paulina, nós entendemos agora que nós não somos guiados mais por nossos impulsos carnais, mas somos guiados, na linguagem paulina, como novas criaturas, somos guiados então pelo Espírito de Deus. E essa expressão indica agora que nós buscamos agora uma vida de submissão pela santidade em Jesus agora. Passamos a ter uma vida pela fé que busca ter um novo nascimento em Cristo. Wiley, em seu texto Santidade, ele destaca de forma muito clara que a santidade ela se torna então um assunto de suma importância para esses dias mediante a fé, porque isso leva agora o cristão a andar pelo Espírito. Também entende-se, para que você possa estar levantando isso em sala de aula, que a Bíblia ela traz então uma perspectiva sobre a salvação necessária em Cristo. A Bíblia te ensina agora a ter uma maturidade cristã, a viver em santidade de forma que agrade a Deus. A gente precisa viver em santidade. A Bíblia agora nos ajuda a entender a respeito da justificação, regeneração e santificação mediante a fé em Jesus. A santidade produz agora em você, nesse andar pelo Espírito, uma vida perfeita em Deus, que não tem mancha alguma de pecado, mas que procura se relacionar com Deus, rejeitando todo e qualquer tipo de impureza do pecado, e isso agora te leva para um andar santo. Ou seja, nós ensinamos a respeito de santidade. Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele destaca de forma objetiva as características da santificação, que nós podemos então apresentar isso de forma resumida para você. A primeira delas é que Deus, ele é o autor da santidade, ele é o autor da santificação e ele é o padrão pleno da nossa santificação também.
A segunda delas é que a santificação leva agora você de forma consciente, pela fé na vida cristã, a se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a se deixar ser guiado pela presença de Deus na sua conduta cristã. Terceiro, a santificação também é um processo longo. Não é no estalar de dedos, gente, mas ela é trabalhada diariamente em você. John Wesley fazia questão de dizer que todo dia ele se santificava mais, todo dia ele colocava a sua vida diante de Deus para poder obter essa santificação. A santificação também, ela tem um aspecto escatológico, porque nós vamos encontrar e vamos obter a santificação plena quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja. Todos os dias eu busco ser santo, você também, mas nós vamos obter a santificação plena, especialmente no arrebatamento da igreja, quando formos transformados em um abrir e fechar de olhos, como Paulo disse lá na carta de Corinto, capítulo 15, versículos 50, 51 até o 53. E em Cristo agora, em Hebreus 12, 23, nós somos aperfeiçoados até aquele grande dia. Que essa palavra possa edificar você, que você possa ser aperfeiçoado, aperfeiçoada em Jesus mediante a fé. O terceiro subtópico do segundo ponto fala sobre a fé e a volta de Jesus. O pastor Eduardo Leandro Alves também traz um alerta na própria lição, descrevendo que nós estamos vivendo tempos trabalhosos onde a nossa fé é colocada em dúvida. E daí a necessidade de apresentarmos a esperança da salvação mediante uma fé convicta em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Inclusive, na lição próxima, lição de número 2, nós vamos estudar especialmente a Bíblia como a nossa fundamentação de fé, aprofundando isso com você de forma muito prática pela palavra de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, destaca que nós cremos, professamos e ensinamos a respeito da segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda é realizada, então, em duas fases. É importante a gente destacar isso. A primeira fase é conhecida pela igreja, pela fé, como a fase do arrebatamento da igreja, o rapto. Esse rapto ele será, então, somente para a igreja. Somente os salvos em Jesus vão participar. Será em um abrir e fechar de olhos ante a trombeta de Deus. O mundo não vai ver, não vai ouvir, não vai sentir. É conhecido também como o rapto secreto da igreja. É claro que a segunda fase é dada agora depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, quando Cristo aparece no céu, em glória, junto com a sua igreja, para derrotar Satanás, a besta e o falso profeta no período da grande tribulação. E a Bíblia descreve isso de forma muito clara, que todo joelho confessará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Você pode ler o texto bíblico também de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, 1 Tessalonicenses 3, 13, que vai dar fundamento para isso. Isso está na própria declaração de fé das Assembleias de Deus. A própria declaração de fé também apresenta uma leitura escatológica que nós entendemos mediante a fé, já que nós somos assembleanos. Pastor, por que você está utilizando a declaração de fé? Porque a declaração de fé ela é organizada, ela é muito bem trabalhada e trata também sobre o viés teológico que a Assembleia de Deus defende. Ela padroniza para a gente. Isso foi organizado a partir de 2017 por homens de Deus que trazem então uma edificação para a própria igreja. E na declaração nós entendemos especialmente que o arrebatamento vai acontecer para a igreja e somente os santos vão participar. Por que nós cremos como pentecostais que Cristo virá e que ele retornará para arrebatar a sua igreja? Primeiro, anote os versículos. Ele afirmou que ele retornaria. Você pode ler João 14, versículo 3, Apocalipse 22, versículo 20. Ele afirmou que retornaria. Os anjos também confirmaram que ele viria. Atos 1, versículos 10 e 11. Também o texto deixa claro que existiriam sinais a respeito da sua vinda. Marcos capítulo 13, versículos 28 e 31, vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. E o testemunho da ceia do Senhor. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, tem diversos versículos, eu citei esses, mas só o testemunho da ceia do Senhor te confirma isso. 1 Coríntios 11, 26 diz o seguinte: fazei isso todas as vezes que comerdes em memória
de mim, até que ele venha. Isso confirma a respeito da vinda gloriosa de Cristo. Então, tem fundamento bíblico, isso faz parte da nossa declaração de fé e nós estamos entendendo isso pela palavra de Deus. Avançando, vamos então para o terceiro ponto dessa lição. Espero estar ajudando você. Se eu estou, se você pode, deixa teu comentário aí, tá? E o like também. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre a fé, o dom e fruto do Espírito Santo. Vamos entender isso definindo com vocês qual é a nossa perspectiva bíblica para a glória de Deus. Neste terceiro ponto da nossa ministração, nós vamos abordar sobre a fé como fruto do Espírito e como dom espiritual. Observe que vamos trabalhar 3 subtópicos e uma passagem bíblica que eu quero destacar para vocês está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia essa passagem e vá então para o primeiro subtópico, que trata agora sobre o seguinte argumento: a fé e os dons de curar. Vamos observar isso. O pastor Eduardo Leandro Alves destaca agora outro aspecto da fé. Observe, nós trabalhamos já com vocês a respeito do aspecto da fé para a salvação. Nesse terceiro ponto, nós vamos observar agora a fé como fruto do Espírito, também como dom que está presente nas Escrituras. Como dom, nós vamos entender que esse aspecto é presente dentro da palavra e está interligado com diversas manifestações dentro das Escrituras. E além do que, você pode buscar essa fé como fruto através da oração e a fé também como dom espiritual por intermédio da oração, buscando ao Senhor em santificação. A salvação pela fé ela vem por intermédio do arrependimento, como nós já definimos com vocês. Esses dois outros aspectos, fruto e dom, é pela salvação, buscando a pessoa de Jesus. A fé, ela é um dom e ela é distinta especialmente da conversão. A fé como um dom, ela é distinta do aspecto da conversão. Existe a diferença da fé salvífica, como estou descrevendo para você. A salvífica, ela é citada em Romanos capítulo 10, versículo 17 e Efésios capítulo 2, versículo 8 também. A fé que é presente dentro das Escrituras como qualidade do fruto do Espírito já é citada em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E já na passagem de Corinto, capítulo 12, versículos 8 a seguir, nós vamos observar dentro das Escrituras a fé sendo citada como um dom. Sandstrom faz questão de escrever no seu texto Dons do Espírito. Ele fala a respeito da fé como manifestação de um dom espiritual. Essa fé como manifestação de um dom espiritual, descreve-se aqui que ela causa um impacto poderoso, especialmente na história. A fé como um dom espiritual, ela traz algo que é inesquecível da parte de Deus para a edificação das pessoas. Conforme o pastor Elinaldo Renovato, também no seu texto Dons Espirituais e Ministeriais, publicado pela editora CPAD, ele destaca que essa fé que estamos falando sobre dom espiritual, ela traz aqui uma convicção plena, concreta a respeito da manifestação do Deus vivo e o que Deus pode fazer na vida das pessoas. O próprio Russell Champlin faz questão de trazer a definição que a fé, manifestada como um dom espiritual, é a crença direta no poder do Espírito Santo na vida das pessoas, e essa crença direta se manifesta em algo sobrenatural na vida de alguém. Além do que, o próprio pastor Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática Pentecostal, afirma que os dons de curar e a manifestação do Espírito Santo são trabalhadas na vida do cristão, por graça de Deus. Foi o próprio pastor Antônio Gilberto que descreveu isso. O pastor Elinaldo Renovato também, ele destaca que os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para a edificação de pessoas. Então, a fé e os dons de curar estão interligados e isso faz parte da nossa pregação. Por exemplo, a nossa pregação pentecostal fala sobre a cura divina. Essa cura divina é física e emocional. Inclusive, Deus pode curar as pessoas de forma instantânea, de forma poderosa, mediante a fé. Também entendemos de forma muito clara, a partir da perspectiva do pastor Antônio Gilberto, e eu quero destacar isso para você, que existem diversas maneiras de Deus atuar através do dom da cura, do dom da fé na vida da igreja. Primeiro, através de uma palavra poderosa.
A pessoa pode ser curada mediante a fé, ela recebe esse dom. Através de outro dom, Deus pode usar alguém através do dom e orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada. Também, através de uma palavra de ordem, essa palavra repreendendo a enfermidade, a pessoa pode ser curada. Também nós entendemos através do toque, da oração, com óleo, e esse óleo sendo utilizado de forma coerente, concreta, pelos presbíteros e pastores da igreja, através da oração, repreendendo a enfermidade, pela fé, a pessoa pode ser curada. A declaração de fé das Assembleias de Deus também destaca de forma muito clara que os dons, tanto da fé como os dons de curar, estão presentes nas Escrituras, são atuais e relevantes para a igreja hoje. A igreja pode experimentar também dessas ferramentas. E as curas através do Espírito Santo são sobrenaturais, físicas, emocionais. Jesus cura, ele traz cura na alma também. Quando nós observamos a abordagem do Dr. Leonildo Silveira Campos, ele destaca que o pentecostalismo de linha clássica no Brasil experimenta esse grande avivamento. Esse pentecostalismo é de 1910 a 1940 e atua até hoje, já são 112 anos. E esses pilares do pentecostalismo, nós encontramos então a própria manifestação das curas divinas. É a partir da década de 50 também que nós entendemos que há uma grande ênfase no pentecostalismo, e aí surge o pentecostalismo de segunda onda das curas divinas. Quem é que entra? Deus é amor, Brasil para Cristo. São denominações que têm um foco mais voltado para a cura. Porém, a Assembleia de Deus já estava fundamentando isso desde o seu início. E agora nós vamos perceber que essas curas divinas são manifestadas mediante a fé da pessoa cristã que aceita Jesus como seu Salvador. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata agora sobre a fé como fruto do Espírito. No segundo subtópico da lição, do terceiro ponto, nós analisamos agora a fé como qualidade do fruto do Espírito Santo de Deus. E agora, para o pastor Eduardo Leandro Alves, a fé como fruto do Espírito é diferente da fé como dom. Como dom é uma ação poderosa. Como fruto, nós encontramos agora essa fé sendo desfrutada a partir do novo nascimento. É diferente da fé para a salvação, para crer em Jesus. Essa fé agora fala da maturidade cristã que te leva agora a se aproximar de Deus. A fé como fruto do Espírito é resultado, então, de uma santificação, de uma regeneração, que te leva agora a ter um relacionamento profundo, especialmente com a presença de Deus. Como é que eu posso amadurecer a minha fé como qualidade do fruto do Espírito, que é dado mediante a graça? Pela leitura bíblica, pela consagração, pela busca da presença de Deus. Você pode ler também 1 Coríntios 14, primeiro. O fruto do Espírito não é o dom, é importante a gente destacar isso, mas é uma manifestação que traz uma qualidade agora a partir do novo nascimento e da regeneração da pessoa cristã. Portanto, a primeira modalidade, ou seja, a primeira graça que você pode receber a partir do novo nascimento, chama-se fruto do Espírito com a qualidade da fé. Você vai fortalecendo a tua fé em Jesus. Esse amor agora te leva a se aproximar de Deus. 1 Coríntios 12, 31. E agora você vai perceber que esse amor pela fé é eterno e não é passageiro. 1 Coríntios 13, versículos 8 ao 10, que destaca a qualidade da fé na vida da pessoa cristã. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico fala sobre a fidelidade. Quando nós analisamos a fidelidade na Bíblia, ela está muito interligada também à fé. O pastor Eduardo Leandro Alves, ele destaca que a fé agora te ajuda a confiar em Deus mediante as tribulações. Isso fala da nossa fidelidade em Jesus. Aqui nós vamos aprender que a fidelidade ela é digna de confiança, crendo de forma consciente, de forma concreta, pela palavra, na ação poderosa de Deus em nossos corações. A fé agora te leva a ter uma vida de cristão, de pessoa cristã fiel em Cristo. A fidelidade, então, nos ajuda a sermos pessoas que amam ao Senhor de forma digna, concreta. No fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nós encontramos a fidelidade. A fidelidade está ali, nos ajudando agora a permanecermos firmes diante do Senhor através desse amor. Portanto,
nós entendemos que nessa fidelidade nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. Isso está em Salmos 18, versículos 25 e 26. E nessa fidelidade nós precisamos amar ao Senhor mediante a fé. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Para concluir a aula, na conclusão, o pastor Eduardo Leandro Alves destaca de forma muito especial que nós precisamos entender a respeito de forma concreta sobre a fé, não deixando a nossa fé esfriar, e nós precisamos então manter essa fé em nossos corações para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa lição foi relevante para a sua vida, e se você pode, nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Se inscreve aqui no canal do YouTube Pastor Janderson Nascimento, deixa o like, comentário, envie essa aula para mais alguém. Se inscreve também no Spotify, nos acompanhe lá e me acompanhe pelas nossas redes sociais. No Instagram, Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBD. Estamos disponíveis no Twitter, no TikTok. Estamos disponíveis nas plataformas digitais, onde você pode conhecer o nosso trabalho e estudar com a gente a Palavra de Deus toda terça-feira aqui na Classe dos Jovens, a partir das 18 horas no YouTube. Que Deus edifique você. Se você desejar o meu material, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, os slides, você pode tomar posse desse material se tornando um dos nossos assinantes. O link está na descrição do vídeo, fica à vontade para analisar, tá? E uma proposta abaixo em comentário. Que Deus abençoe você para a glória de Cristo. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, e você que precisa de oração também, para que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção, a tua presença sobre a vida do teu servo, tua serva, que vai ministrar essa aula para a edificação do teu nome. Senhor, usa o teu filho que precisa de oração, usa a tua filha também. Senhor, que o Senhor possa ser glorificado através da vida dele e dela, nessa ministração, na Escola Bíblica Dominical, em suas igrejas, que o Senhor possa estar edificando essas vidas para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, tem alguns textos para poder indicar para vocês aqui. Separei uma coletânea onde eu fundamentei a aula de hoje. Você pode estar tendo em mãos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Você precisa desse material para a tua ministração, publicado pela editora CPAD. Vale muito a pena você buscar esse recurso. Quero indicar também para aulas futuras o Cristão na Cultura de Hoje, da editora CPAD. Vale muito a pena você buscar esse texto também para a tua edificação em Jesus. Também citei Dons Espirituais e Ministeriais, do pastor Elinaldo Renovato de Lima, da editora CPAD. Essa edição minha é a edição mais antiga, tá? De 2014, mas você pode ter uma edição mais nova, tá no site. Falar em Línguas, o Maior Dom, da editora CPAD. Vale a pena você buscar esse texto para a tua edificação. Disponível no site da CPAD, a história do movimento pentecostal, já que você deseja estudar um pouco mais sobre a nossa linha de pensamento clássica. Esse texto é do Israel de Araújo, da editora CPAD também. Também como dica, quero trazer para você, esse já é da editora Vida, No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal, do William Robert Menzies, um material extraordinário para você entender como a nossa fé pentecostal e a nossa interpretação funciona. Também citei o texto do Sam Strong, Dons Espirituais, da editora Vida Nova, um material extraordinário para o teu entendimento a respeito da pessoa do Espírito Santo, da atualidade dos dons espirituais. O pentecostalismo brasileiro, vale muito a pena ter esse material do pastor Ezequias Soares, publicado pela editora CPAD. Também Kenner Terra e do Gutierrez Cerqueira, texto que citamos para vocês a respeito da autoridade bíblica, um material da editora Thomas Nelson no Brasil, para a tua edificação. E para fechar, quero indicar para você esse material aqui. Esse texto é do pastor John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Vale muito a pena você utilizar esse material para entender sobre os fundamentos da nossa fé. E é claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 2, que vai cair no dia 8 de outubro, mas terça que vem já tem aqui para você, para a tua edificação, onde nós vamos entender sobre a fé para que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ter uma aula praticamente sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e eu te espero por aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.
e até a próxima terça-feira. Se Deus quiser, se você pode, compartilhe essa aula para que mais vidas possam ser edificadas em Jesus. Até lá, até a próxima terça, às 18 horas, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.